Muito se fala sobre os desafios da educação no Brasil. Durante a campanha eleitoral, principalmente, esse assunto está sempre em pauta e é promessa de 100% dos candidatos, novos investimentos nessa área. Mas o que falta para o Brasil, hein? Melhorar a educação? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? A gente recebe aqui o professor Milton Beltrame, que é diretor da Faculdade de Educação e Artes da Universidade do Vale do Paraíba. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Professor, é um desafio e tanto, né? O investimento em educação e fazer com que a educação de fato funcione da maneira adequada, para que ela possa ser transformadora, né, professor? Sem dúvida. Nós precisamos pensar na educação como um todo. É muito difícil a gente conseguir uma educação sendo fragmentada. Pensar numa educação fragmentada, separada, a educação infantil, a educação básica, da educação superior. Pois é, em 2004 foi lançado o ProUni e a gente percebeu que muitos estudantes tiveram acesso à universidade durante esse período, ao longo desse período, né? Foram investimentos que o senhor considera importantes e o senhor acha que agora, né, são duas perguntas, esses investimentos foram importantes, né? Esses programas, enfim, foram importantes e agora o que a gente precisa de fato? A gente precisa de mais investimentos nessa área do ensino superior? Eu acho que todo investimento em educação é importante. Sem dúvida alguma, é assim que uma nação consegue suprir as suas necessidades de qualquer natureza, a partir da educação. O que nós precisamos não é investir somente mais e especificamente num local. Tem que ser investido estrategicamente. Então, investir mais no ensino superior é válido? Claro que é, mas nós não podemos esquecer de forma alguma no ensino básico, o infantil, fundamental e médio. Não podemos esquecer desses outros segmentos. Essas outras áreas, né, que são tão Sim. importantes também, até porque o senhor, por exemplo, é professor e diretor em uma universidade. Como é que chega esse aluno hoje, hein? O que o senhor percebe? Existe deficiência desse estudante que chega hoje, que são poucos, inclusive, né, Sim. que chegam hoje à universidade? Existe uma deficiência? Sim, existe. Existe uma deficiência principalmente relacionada ao que a gente chama de ensino básico, que é a parte de raciocínio lógico ligado à matemática e ao entendimento de texto ligado à língua portuguesa. Tanto que nós temos em todos os nossos cursos, os alunos que chegam, eles passam por uma avaliação e, dependendo dessa avaliação, ele automaticamente é matriculado em disciplinas de matemática e de língua portuguesa, que a gente chama de aprimoramento. É importante esse aprimoramento até para a gente formar professores, né, na área de pedagogia, por exemplo. É importante que eles estejam preparados para encarar uma nova geração, uma geração de estudantes completamente diferente, né, professor? Sem dúvida. O nosso aluno hoje, ele chega com toda uma bagagem que é da geração dele, da época dele. Sim. Nós não podemos esquecer que daqui a pouco ele vai estar trabalhando com uma geração posterior à dele. Então ele tem que ser formado de forma que ele consiga atender os anseios, pensar de uma maneira construtiva, né, a relação de ensino-aprendizagem. Isso envolve tecnologia. Então não basta somente a gente tratar a geração de hoje ou a que passou. Nós temos que pensar também um pouco à frente. Senão nós vamos ter o professor de hoje tratando a geração que já passou. Pois é. Fica ruim. E é uma velocidade assim incrível, né? As coisas se transformam numa velocidade impressionante e aí acompanhar isso também exige muito investimento em tecnologia, né? Hoje, o que é necessário para o aluno que está no ensino superior, né, desenvolver habilidades que garantam que ele vá atender essas demandas, né, desse aluno novo, esse aluno totalmente digital. Hoje a gente encontra todo tipo de informação na internet, né? O aluno hoje está conectado 24 horas. Esse aluno ele deve ter, primeiro, uma boa formação com relação à parte da universidade que compete ao professor. Né? Então, esses futuros professores têm que ter professores hoje que já estejam antenados nessas questões. Né? Eu acho que o propósito de uma universidade é ajudar o aluno a construir conhecimento. Né? Porque só assim, porque se você explica ou ensina
ele hoje, ou aquela famosa, aquele famoso ditado que se você dá o peixe e não ensina a pescar, ele vai ficar preso, é verdade. Então, você tem que ajudá-lo a construir o conhecimento, para que depois ele consiga usar isso para novos desafios. Bom, onde que entra a tecnologia? A tecnologia, hoje, como você mesmo colocou, é basicamente na questão de globalização. Você tem todo tipo de informação à disposição da pessoa, do nosso aluno. Primeira coisa é ensiná-lo ou ajudá-lo a escolher o que é bom, o que é adequado, do que não é. Então, nós vemos alguns países, por exemplo, a França agora, ela proibiu o uso do celular em escola. Isso cabe, mas um determinado nível de escolaridade. Após isso daí, com a formação, você pode usar isso a favor da formação. Então, mas isso depende muito do professor que está utilizando a sala de aula. Então, especificamente, a tecnologia não está ligada apenas a instrumentos, mas sim com maneiras inovadoras de ajudar o aluno a construir o conhecimento, ou seja, novas metodologias de aula. Pois é. Hoje, como é que está a procura pelo curso de pedagogia, por exemplo? O curso de pedagogia é aquilo que eu estava comentando com um colega, né? Ele é o terceiro curso superior mais procurado no nosso país. Ele perde apenas para Direito e Administração. E o engraçado é que há muito tempo se discute uma carência de profissionais de educação, né? Existem escolas que não têm professores para atender aí as unidades escolares. Não existem professores. Como é que a gente explica isso? É uma questão, parece contraditória. Porque nós temos uma formação teoricamente grande, porque é uma terceiro busca mais procurado, mas também nem todos chegam ao fim da sua formação. Esse é um primeiro ponto. Os que chegam e têm boa formação, eles têm algumas cadeiras cativas em escolas particulares. Então, ele tem esse caminho para seguir. A escola pública, ela tem um pouco mais de dificuldade, exatamente pelas questões sociais e financeiras. O professor ele é pouco valorizado em termos financeiros e até mesmo sociais em escolas. E isso se acentua muito na escola pública. Hoje nós temos um gravíssimo problema de violência na escola. Verdade. Então, se a gente pegar... afasta, né? Exatamente. Então, se pegar o noticiário de hoje, particularmente hoje, por coincidência, acho até que a coincidência acaba ficando um pouquinho para trás, porque acaba ficando rotineiro. Eu vi notícias sobre violência escolar, professores sendo agredidos em sala de aula. Isso, de uma certa forma, espanta o professor. Claro. Né? Ninguém quer, né? A gente quer segurança, quer condições. Toda pessoa que procura uma universidade, procura uma formação, claro, tem a questão da vocação, do desejo, do sonho, né? Do interesse, enfim, em seguir aquela carreira, de transformar, né? Porque eu acho que tem muito isso, principalmente ligado à questão da educação, né? Tem muito esse desejo de ajudar a transformar uma comunidade, o país de um modo geral, mas tem essa questão das necessidades também, né, professor? A valorização hoje do professor fica aquém daquilo que ele de fato merecia, né? Merece. Sim. Olha que coisa interessante. Se você pegar uma criança e perguntar logo cedinho para ela o que ela quer ser quando crescer, aquela famosa frase, aquela famosa pergunta, ele vai falar que quer ser professor, médico ou engenheiro. Então, professor é um dos sonhos da criança. Era meu também, eu falava isso. Da maioria, né? O que acontece? Conforme ele vai crescendo e vai sendo menos ingênuo, a família vai orientando um pouco mais essas questões, se percebe que isso acaba ficando para trás, por uma questão social mesmo. Uma falta de valorização. Falta de valorização, sem dúvida alguma é isso. É difícil você ver um profissional ou alguém que invista no seu futuro profissional e não tenha retorno, que faça isso por sacerdócio, como foi muito colocado. O professor não tem que ser um sacerdote, o professor tem que ser valorizado.
professor ele tem que ter o respeito como em qualquer outra profissão, até mais. Porque o professor... Porque passa por tudo, né? Exatamente. Tudo passa pela educação, né? Todas as profissões, elas acontecem às custas de professores. Agora, só falar uma coisa aí que eu achei interessante e fiquei curiosa até. Muita gente procura, o curso de pedagogia é o terceiro mais procurado, mas não são todos que se formam. O que acontece nesse caminho aí, professor? Por que os alunos que entram, boa parte não se forma? Bom, o índice de evasão é muito grande no ensino superior. Isso em todas as áreas. Todas as áreas. E quando você tem algumas profissões, algumas formações superiores, que ela acaba sendo ofertada de maneira, digamos, comercial. Então, em grande quantidade, com pouca infraestrutura, então o aluno com aquele sonho, ele entra e ele percebe que aquilo não era o que ele pensava. Mas, na verdade, não é a profissão que não serviria para ele, mas a forma com que foi conduzido. Ou seja, depende muito da instituição de ensino superior. Então, esse é um grande problema. Né? Algumas instituições têm um índice de evasão muito alto, né? Muito superior do que a média. Qual que é a média hoje? Hoje nós temos aproximadamente 45%, se eu não me engano. Quase metade, então. Quase metade. De algumas instituições. Da nossa instituição, bem menos. Como é que é na Univap, por exemplo? Univap em torno de 5%. De 5%? 5%, 10%. Então consegue atender bastante. Consegue. Nós temos toda uma política voltada para o nosso aluno. A nossa universidade, ela é comunitária. E o objetivo da existência dela, o fim dela, é atender à sociedade. Uma concessão, como toda outra instituição de ensino, é concessão do governo. Como ela não tem dono, ela é pública, né? Ela é particular porque cobra mensalidade, mas ela é comunitária. Ela pertence, né? Ou está numa fundação sem fins lucrativos. Então, o objetivo dela é a formação do profissional. Sim. E aí nós temos cursos, por exemplo, que quase que mais da metade dos alunos são bolsistas. Ou seja, não pagam para estudar lá, independente de ProUni, de outros meios. Outros programas aí, de outros programas. Então isso acaba garantindo também uma taxa de evasão mais baixa que a média aí nacional, né? Professor, a gente estava falando de pedagogia. Escolas particulares. Sim. A gente estava falando aqui de pedagogia, né? E dessa carência de profissionais nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Como é que está a procura, por exemplo, por cursos como geografia, história, né? O que a gente pode dizer? As pessoas procuram menos essas áreas? Infelizmente, bem menos. Né? Matemática. Né? Sim, matemática, física, geografia estão entre os cursos que, pelo menos aqui na região, que mais tem dificuldades em formar turmas. Se a gente pegar especificamente esses 3 cursos, né, principalmente, vamos colocar aí geografia e física, você não tem esses cursos sendo ofertados na região do Vale do Paraíba, com exceção do curso de geografia que é ofertado agora pela Univap. Né? Então, existe uma carência, né, de profissionais. E mesmo assim tem carência. Né? E existe uma carência de profissionais, quer dizer, muita gente busca uma profissão que tenha mercado, quer dizer, esse mercado existe, mas as pessoas não se interessam exatamente por conta dessa valorização também, professor? Sim, sem dúvida alguma é isso. É a valorização. E a gente não pode separar valorização financeira, que isso é importante. Então, claro. O professor tem que ser bem remunerado. Quando eu digo bem remunerado, é justamente remunerado. Né? E também a valorização social. As garantias de uma profissão ser bem executada. Boa formação, ambiente na escola adequado e seguro. Né? Estrutura, né? Estrutura para ele poder trabalhar. Então, as ferramentas essenciais para que qualquer profissional trabalhe dignamente. Né? É isso que se pede para uma educação num país funcionar de forma adequada. A gente vive hoje um momento super delicado, né, professor? E, infelizmente, as pessoas
o poder público não valoriza de um modo geral, mas eu acho que isso tem muito a ver também com a universalização. Quer dizer, teve um período que a educação era para uma parte da população, né? Depois que universalizou, ou seja, todo mundo tem acesso à educação, é direito de todo cidadão, isso acabou fazendo com que o Estado perdesse um pouco o controle, vamos dizer assim? Eu acho que eu vou responder a sua questão com talvez com um pensamento, para a gente pensar juntos. Vamos lá. Né? Quando houve a universalização, curiosamente foi numa época que eu estava no ensino fundamental. Né? Bacana. Então eu lembro que a minha mãe, ela acordava cedo para ir em fila de escola para conseguir uma vaga para mim na escola, perto de onde a gente morava, que não era tão perto assim, era mais perto possível. Né? Passados 2 anos, eu ainda estava no ensino fundamental, não tinha mais problema de vagas. Nós já tínhamos vagas para todos. O que aconteceu? Qual foi o milagre que aconteceu? Né? Então, nessa época, nós tivemos uma abertura de número de vagas nas mesmas escolas. Não foram construídas nenhuma escola a mais onde eu morava. Era a mesma escola, servia a todos. Então, houve um inchaço da escola. Bom, aí, esse inchaço, ele tem que diminuir o número de alunos por turma. Nós temos que ter professores. Ninguém fala no investimento que aconteceu nessa época, quando universalizou. Porque o investimento, a gente tem que... Vamos pensar qual foi, né? Mas ele foi usado para a contratação de professores nessa época. Mas começou a ter, a partir daí, uma desvalorização do professor. Ou seja, eu preciso de mais gente. Exatamente. Então eu vou ter que diminuir, de repente, os benefícios, o salário, até para poder garantir um número maior. Exatamente. Mais quantidade, menos qualidade. Mais ou menos esse caminho. Eu acho que é um bom estudo de pesquisa relacionar essa questão de universalização para todos, né? A questão de universalização, a garantia de educação para todos e a queda da qualidade, da valorização. Da valorização do professor. É só a gente fazer esse paralelo e ver como nós estamos hoje. O que nós precisamos hoje. Professor, para a gente encerrar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para quem de repente está nos assistindo aí e que tem interesse pela área da educação. É claro que a gente sabe que hoje a profissão é pouco valorizada, as escolas não têm a estrutura adequada, principalmente as escolas públicas, né, que a gente está falando aqui especialmente de escolas públicas, e, enfim, tem uma série de problemas, né? Mas a gente também não pode desacreditar, porque a gente precisa desses profissionais e a gente precisa acreditar que a educação pode sim transformar e que a gente pode trazer um ambiente diferente, né? Que recado o senhor deixaria para esse aluno, para esse estudante que pensa em fazer em educação? O recado que eu deixo é bem simples e caminhando nisso que você coloca. Nós temos que começar a transformação da nossa educação por algum caminho, por algum lugar. E é a formação do professor. Bom, eu não estou pedindo para que ninguém seja o iniciante do processo e se sacrifique por isso. Não. Procure fazer seja professor, se essa for sua vocação, deixando as questões sociais de lado, enquanto a valorização, faça um bom curso de licenciatura, seja um bom professor. E a visão que eu tenho, e sinto isso, e pode ser constatado por quem deseja ser um bom professor, que o mercado absorve. Então você tem mercado para você que quer uma educação melhor. Você tem um mercado que te valoriza. Você tem um mercado que acaba formando alunos bons, estudantes bons. Basta a gente começar a formar professores bons. E que você seja um desses professores, né? Bons, que invista o seu tempo, o seu dinheiro, e você vai ter o retorno, né? Desde que você também
cobre as estruturas para que você tenha um bom desenvolvimento quanto professor. Tá certo, professor. Muito obrigada, viu, pela presença, por esse bate-papo aqui na SP Rio Mais. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, com o público de vocês e falar sobre educação, que é a coisa que eu acho que transforma o nosso país. Com certeza. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, até a próxima.